aos outros, a esses que não estão ao lado de Bolsonaro. Fato é que o Ciro, essa metralhadora, ele chegou a empatar, segundo a Poder Data, ele está com 7 pontos na intenção de voto, junto com o Moro. Então, assim, nós estamos tendo aquele cavalo que saiu lá de trás com 2, 3% subindo e, quem sabe, pode chegar a disputar a presidência de frente com o Bolsonaro, Fabi, ou você desconsidera o Ciro? Eu acho completamente improvável esse cenário. Eu sei que o Piperno torce aí para o Ciro, mas o que nós sabemos, o Ciro, ele representa ainda também a velha política. Eu sei que aí a esquerda, né, tem muitos intelectuais da esquerda que olham e assistem o Ciro achando que o Ciro é alguém que vai trazer algo renovado à esquerda, mas de fato ainda tem 2 coisas bem marcantes no Ciro, que ele não consegue 3, que ele não consegue tirar a pecha. Uma é que ele foi rejeitado pelo esquerdista famoso aí, o Lula. A segunda é que ele tem aquela história da retroescavadeira que também o povo não esquece. E a terceira é a piada dele dizer que iria limpar o nome de todo mundo do SPC de forma milagrosa. Então, são coisas que aí quando começa mesmo, esses esqueletos e outros da modernidade são puxados e ele não vai, ao meu ver, não vai passar de 2 dígitos sem nenhuma chance. Ele que comece já a dar seus pulos para se juntar com alguém aí da esquerda. O Lula, eu sei que ele tem uma paixão ali, né, que não foi muito correspondida. Mas você falou da velha política, olhando aqui, Fabi, então só tem o Moro da nova política, porque o Lula é da velha política, Bolsonaro é da velha política, o Ciro da velha política, Dória é da velha política, só tem o Moro que não. Não, aí a gente está falando de um candidato inédito. Quando eu falo de velha política, são esses velhos raposões que querem se perpetuar no poder para não perder o poder e continuar aquela corrupção institucionalizada. É isso que eu me refiro à velha política. Ô, Piperno, desses candidatos que eu falei, bom, Lula representa a velha política? Bolsonaro representa a velha política? É o seguinte, eu não gosto de fazer essa distinção entre velha e nova política, porque política é política. Todo mundo que vem com esse discurso de antipolítica, eu sou a nova política, eu sou a renovação, esquece. Na primeira oportunidade, coloca os pés pelas mãos e vai beijar a mão, né, da turma do Centrão. É assim, até porque em um país que tem um quadro político, um quadro partidário tão fragmentado como é o do Brasil, fica muito difícil você deixar isso de lado. Todo mundo fez isso. E quem resistiu, em algum momento, teve que ceder. Agora, veja, há formas de você, por exemplo, tentar constituir alianças previamente, né? Então, joga aberto com a população, joga aberto com o eleitorado. No caso do Ciro, que a Fabiana insinuou que ele teria uma relação de amor com o Lula, de fato houve isso no passado. Inclusive, ele fez parte do primeiro ministério Lula. Mas depois houve uma ruptura. O Ciro realmente ele não é muito fácil de se acomodar em alguns limites. A gente não pode esquecer que lá atrás, inclusive, ele foi o cara que na reta final do governo Itamar cuidou da implantação do Plano Real, quando houve lá a questão das parabólicas com o ministro Rubens Recupero. E aí, quando se imaginava que ele fosse fazer parte do governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, vem a primeira ruptura, ele que naquele momento era um quadro do PSDB. Então, eu acho que imaginar que o Ciro, por exemplo, possa fazer uma aliança com o Lula no segundo turno é um excesso de otimismo, pensando com o viés de esquerda, porque, de fato, eu acho que é muito mais provável, como eu disse antes, o Ciro procurar uma boa agência de turismo e descolar um outro roteiro pelo mundo. O Piperno falou sobre esse personagem do Centrão, Fabiana. O Centrão comprou Lula, conseguiu comprar Bolsonaro. Olha, eu tenho uma visão bem clara em relação ao Centrão. É fato que não se governa sem o Centrão no Brasil. Isso culpa é nossa mesmo, porque somos nós que colocamos esse pessoal lá. O que nós estamos assistindo nesse exato momento? Lula correndo para o centro, tentando passar uma imagem de mais legalzão, de moderno, de vamos se juntar com o centro, olhando lá para a figura do Alckmin. E nós temos também, no mesmo sentido, o presidente Bolsonaro tentando fazer também esse exercício de vamos mais ao centro. Houve uma tentativa ali com o Temer e a gente sabe que ele está no PL lá do Valdemar Costa Neto. Mas você não tem como perpetuar no poder
político brasileiro se você não olhar para o Centrão. O ponto do Centrão é, você vai fazer parte dessa estrutura aí para corromper, né, para fazer parte lá de crimes, como já houve no passado, de corrupção. A gente está até hoje, você falou do Ciro, da parte econômica, a gente está até hoje sofrendo para recuperar o estrago que a esquerda, nas suas diversas nuances, fez no Brasil, politicamente, economicamente, e outra coisa muito importante, a visão de mercado que o Brasil tem para os estrangeiros. Então, existe hoje no governo Bolsonaro uma recuperação e não é à toa aí que o Bolsonaro vai até conversar com o Putin na semana que vem. Mas me explica uma coisa, ô Piperno, como é que a gente tem, por exemplo, o Lula liderando as pesquisas, Bolsonaro com 53% de rejeição, e levando em consideração todo o histórico de corrupção no governo PT, por que Bolsonaro sofre tanto isso? Ele está sendo injustiçado? Ou é aquela política o cidadão fala o seguinte, é o rouba, mas faz? O cidadão, primeiro que aqueles que viveram, aqueles um pouco mais velhos, eles fazem sim comparação de períodos, né? Até, por exemplo, 2010. E essa é uma distinção que, inclusive, o PT tem alguma, eu diria para você, alguma cautela em fazer. É óbvio que naquele momento foi um momento de expansão da economia brasileira e, sobretudo, de mais consumo, de pessoas vivendo melhor. Onde eu disse que o PT tem aí uma dificuldade em lidar com essa distinção? Porque é óbvio que o PT vai querer vender para o eleitorado que o Brasil bom foi o Brasil até 2010. A oposição, principalmente a oposição a Lula, vai dizer, não, a Dilma também foi culpa sua, então o ciclo petista ele só vai acabar em 2016. O PT vai rebater, o PT de hoje, né? Enfim, o PT de Lula vai falar, bom, Lula não é Dilma, Lula é um candidato, a Dilma foi uma presidente diferente. Então é óbvio que vai haver sim esse confronto de versões. Agora, quem compara hoje com 2010, é óbvio que sabe como a gente está falando de Brasis diferentes, de ambientes diferentes, até porque a gente em algum momento lá atrás chegou, por exemplo, a ser a 6ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a 12ª em viés de